feliz, irmão, hoje. Vocês estão felizes hoje? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu vim dizer hoje que Jesus está voltando. Glória. Deus, glória. Aí pronto. Glória a Deus. É bênção do céu. A gente tem que ficar alegre porque ele está voltando, mas daqui a pouco ele está sempre nesse mundo de corrupção. Muito corrupção. Então, ó, eu convido os amados irmãos para que nós abramos a nossa Bíblia no livro de Êxodo. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, lá no começo. Você vai abrir no capítulo 17. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. Acaro Redentor, fiel a ti serei, a ele confirmou, somente avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém, igreja? Amém. Por isso, então, quem fica para o novo convertido encontrar, o novo convertido é mais difícil encontrar os livros citados, pois eu não tenho muita experiência, mas os irmãos mais experientes ajudam os mais novos. Então a gente vai ler esse texto que se encontra aqui em Êxodo 17, versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Aleluia, Deus. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira, que em hebraico quer dizer Jeová. O Senhor é Jeová Nissi. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em Geração. Eu acho interessante que lá no meio o Senhor disse assim: diz para Josué que eu riscarei completamente o nome de Amaleque debaixo do céu. E no final diz assim: e disse porquanto jurou o Senhor.
Porquanto jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quer dizer que Amaleque até agora não foi extinto de debaixo do céu. Ainda existe Amaleque. Mas vamos agora parafraseando, porque hoje é um culto de doutrina. Eu não posso firmar uma doutrina no Antigo Testamento. Então, se eu li no Antigo Testamento, eu tenho que parafrasear com o Novo Testamento. Então, a gente vai para a carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 5. Mas guarda esse livro aí, dobra a folhinha para você voltar para lá depois, tá bom? A gente vai voltar para lá. Só para parafrasear, porque hoje é um culto de doutrina. Então, não se faz doutrina firmado no Antigo Testamento. Aos Romanos 8 e 5. Do 5 ao 9, o texto sagrado diz exatamente assim: 8, 5 ao 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, versículo 10: o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Poder citar? Você senta dizendo amém, pela palavra. Amém por essa palavra que foi lida. Tem que ter cuidado com glória, tem que ter cuidado com amém. Tá? Cada palavra dentro da casa do Senhor tem um significado fortíssimo. E eu aprendi que aqui tem um anjo que ele anota tudo. Está lá em Eclesiastes 5. Você pode ler depois, você vai ver que ele manda a gente guardar o nosso pé quando entra na casa do Senhor, inclinar-se mais ao ouvir do que a falar e a prestar sacrifício de todo, pois Deus não se agrada. E lá no final do texto diz que não devemos fazer voto que não possamos cumprir, porque Deus não se agrada e Ele vai cobrar. Tá? Então, é importante a gente entender que o amém, a glória a Deus e a aleluia tem o seu tempo de se pronunciar até dentro da igreja. Tá? Não dê glória a Deus à toa, nem diga aleluia à toa, e nem diga amém à toa também. Simplesmente por impulso. Está ouvindo o irmão pregar, o irmão pregou, disse: irmão, Deus, irmão, Ele não nos abandonou, Deus é fiel. Mas o diabo, irmão, ele dizendo, né? Mas o diabo, irmão, ele está por aí destruindo as vidas, irmão. Amém, irmão? Fala, irmão, amém. Meu Deus do céu. Amém? Está entendendo a última frase que eu foi? O diabo está por aí destruindo as vidas, irmão. Amém, irmão? Aí, os irmãos, amém. Está entendendo? O amém quer dizer o quê? Assim seja. Tem que pensar. Eu peguei a igreja lá semana retrasada
levantei no pleno domingo, a igreja estava cooperada, lotada. Aí eu levantei, Pai do Senhor, igreja, amém. Quem está dormindo, diga amém. Todo mundo amém. Aí depois que aí pensar, está gravado isso. Vocês mesmo que aí nesse vídeo, tá vendo? Não estava brigando não, eu fiz aquilo para testar ele. Você vê que você tem que dizer amém só por impulso. E não sabe que esse amém vai ser dado conta diante de Deus. Porque disse amém. Hoje é o culto todo dia que eu posso fazer esse comentário. Então, tem que se ter cuidado. Quando o irmão disser assim, ei, irmão, diga amém, você vai pensar no que ele disse. E o final da palavra que ele disse, se a palavra que ele falou tem a ver com a Bíblia, está aqui escrito e glorifica a Deus. Aí você vai dar e diz amém. Tem que ter cuidado também com glória a Deus. Tem gente que está falando, irmão, Deus é fiel, Ele pode tudo, irmão. Irmão, eu sei que você está passando por situação difícil, diga glória a Deus. Irmão, a glória a Deus é dada quando Deus é glorificado no texto da palavra que está sendo falado. Deus não quer a gente sofrendo, embora Ele permita a gente sofrer. Deus não nos fez para sofrer. Deus nos fez para sermos felizes. O que nos faz sofrer é o pecado. Está entendendo? Deus não gosta da pobreza. Não é do pobre, da pobreza. Deus não gosta, irmão, da morte, da velhice. Deus não gosta, irmão, de coisa ruim, não. Deus é Deus de coisas boas, coisas belas, coisas maravilhosas. Isso tudo que a gente sofre é consequência do pecado. E Deus tem que permitir porque é o que foi o querer do homem. A gente escolheu isso. Tá? Nosso pai escolheu assim. Então a gente tem que pagar as consequências. Mas aqueles que vão sofrendo as consequências como bom soldado encontrarão a saída. Tá? Então, tenham cuidado com glória a Deus. E aleluia, você pode também ter cuidado em dizer, porque aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Aleluia quer dizer louvai ao, como você diz, aleluia é a única língua que não é traduzida em nenhuma outra língua. É a única língua que ela é aleluia, aonde você estiver, no país que você estiver, todo mundo vai pronunciar aleluia. Glória a Deus muda, louvado seja Deus muda, amém muda, mas aleluia. Aleluia é sempre aleluia aonde você estiver. Na América, nos Estados Unidos, né? Na Espanha, qualquer idioma que você estiver, você vai ouvir alguém pronunciar o nome aleluia claramente. Que é o que a língua não muda. Que aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Então, deixa eu entrar no texto aqui agora que a gente leu. Hoje é um culto de doutrina, a gente tem que aproveitar bem, né? Porque é um culto que só vem quem tem interesse de aprender, quem quer crescer no conhecimento da palavra. E nós, como ministros da palavra, temos também que extrair o sumo para que vocês tomem o melhor do fruto e assim possam sair daqui preparados para vencer toda e qualquer batalha que se levantar contra vocês lá fora. Então, a gente leu um texto que fala sobre. Vou voltar lá para o livro do Êxodo. Você volta para lá comigo, você marcou aí a página. Então, a gente leu um texto que fala de uma grande peleja, uma grande luta, depois de uma grande bênção. O povo de Deus estava cativo no Egito há 430 anos. Foram 400 anos de escravidão e 30 anos de negociação com Moisés e Faraó. Deus, através de Moisés, mostrou a sua glória ao rei do Egito, o Faraó. Deus voluntariamente mandou que Moisés fosse até Faraó e libertasse o seu povo, pois a promessa de Deus já havia se cumprido na vida do povo dele. Eles estariam cativos por 400 anos daquela nação,
se achava o próprio Deus, o filho do Deus Ra, o Deus Sol, né? E ele não aceitou. E Moisés teve que operar ali, no período de 30 anos, 10, ministrou 10 juízos contra os deuses do Egito. Cada juízo das 10 pragas simboliza a derrota de um deus egípcio. E a última praga, claro, foi a praga dos primogênitos, quando Deus falou que se ele não liberasse o seu povo, ele ia mandar uma praga que iria matar todos os primogênitos, ia começar do homem até o animal. Morreria todo o primeiro filho. E só escapou o povo de Deus, porque tinha o sangue do cordeiro. E, resumindo tudo, a gente vai agora para o momento em que o anjo da morte passa, mata o primogênito, Faraó teme, Deus dá graça ao seu povo, e os egípcios pegam tudo que tem de riqueza e dá para o povo de Deus. E pede para que o povo de Deus saia rápido de lá, porque ele não quer perder aquele povo. E o povo de Deus, que era escravo, sai riquíssimo com toda a riqueza do Egito: ouro, prata, muitas herdades, pano, pano, fazendas, animais. Saíram com muita riqueza do Egito. Deixaram o Egito quebrado. A maior potência do mundo, o Egito, então, naquele momento ficou quebrada, porque o Senhor disse também que ele faria com que o povo restituísse o seu povo que foi escravo por 400 anos. E o povo de Deus saiu rico, cheio de riqueza, e passaram pelo Mar Vermelho. Quando o Senhor ali abriu o mar, foi destruído o exército de Faraó. Do outro lado houve grande alegria, e o povo agora vai para o deserto para ali servir ao Senhor. Até então estava tudo bem. No primeiro ano, no segundo mês do primeiro ano do deserto. Agora, os israelitas, ou seja, não é israelita, mas o povo de Deus, né? Estava ali os hebreus, que eles não eram israelitas ainda, eles eram hebreus, porque tem 3 fases do povo de Deus. Eles foram hebreus, aí na conquista de Canaã se tornaram israelitas e agora se tornaram judeus. Então, ali estava o povo de Deus no deserto. Então agora vai acontecer algo. No segundo mês do primeiro ano, quando eles estavam livres de Faraó, com uma grande bênção, riquíssimos eles estavam, muito ouro, muita prata, muito animal, com Moisés, seu líder, tocando na rocha, mandando água, descendo pão do céu, carne vinha voando, que eles cordonices Deus mandava, eles pegavam com a mão, matavam, comia, não faltava nada no deserto, porque Deus estava presente. O frio do deserto, o Senhor colocava uma coluna de fogo à noite, o calor do deserto, Deus colocava uma nuvem embaixo do sol durante o dia, e não lhe faltava nada para provar que Deus, Ele é providência no deserto. Para mostrar que Deus, quando Ele chama você, Ele se responsabiliza por você. Para mostrar que em situação extrema da sua vida, Deus não vai me desamparar, Deus não vai me deixar só, Deus vai estar com você. E eu gosto disso porque o Senhor, Deus ele reafirma isso no Novo Testamento, quando Ele diz: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus tem estado com o seu povo. O seu povo é que muitas vezes, pela dureza do coração, não tem visto isso, mas Deus está com o seu povo. É promessa dele. Então, amados, a gente vê que está agora ali o povo de Deus no deserto. E agora vai surgir o quê? Oh, meu Deus do céu, olha que eles estavam com uma bênção. Eles tinham sido libertos, estavam numa boa agora. Embora no deserto, mas por dizer que eles estavam no paraíso.
Vai surgir no deserto agora Amaleque. Quem é Amaleque? Amaleque foi um filho de Esaú. Sabe quem é Esaú? Esaú é o irmão de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado. Quer dizer isso aí, pastor? Quer dizer que Esaú, ele não valorizou a primogenitura dele, que era a primazia diante de Deus. Ele era abençoado por Deus com uma bênção dobrada pelo seu pai. Mas, no entanto, ele desprezou a primogenitura dada por Deus, vendendo a sua primogenitura por um prato de guisado, trocando por um prato de guisado. Quer dizer isso aí? Ele desprezou as promessas de Deus. Então, esse Esaú teve um filho chamado Amaleque. Esse Amaleque teve um filho que era neto de Esaú, que através dele surgiu os Amalequitas. E os Amalequitas eram um povo perverso, um povo ruim. O povo era tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que eles sentiam prazer em matar. Os Amalequitas sentiam prazer em roubar. Os Amalequitas sentiam prazer em destruir a vida alheia. Eles eram nômades. O que é nômades? É um povo que se especializa no deserto. Eles conhecem tudo do deserto. E morando no deserto, eles se tornaram uma nação muito feroz. E os Amalequitas, diz a história, alguns estudiosos, que os Amalequitas tinham um brasão. O que é um brasão? É um banner, para você entender melhor, uma placa, que estava escrito nela: matar, roubar e destruir. Compreende? Será que eles eram mal? É os Amalequitas. E os Amalequitas é sinônimo, é tipo do inferno contra nós que somos servos de Deus. Porque o Senhor disse no Novo Testamento, quando ele diz: olha, o ladrão não vem senão a roubar, matar e o quê? Destruir. Quem é esse? Satanás, o ladrão desse século. Veja bem. E Amaleque, quando vinha, ele vinha em peleja. E era comum os exércitos, quando vinha, vinha com a bandeira. Vinha com a bandeira. E há pouco tempo atrás, o Senhor, que libertou o seu povo, estava ali, presente pelo seu povo. Mas agora vem Amaleque. Aí o que Amaleque faz? Amaleque manda espião e começa a observar. E vê que no meio do povo de Deus tinha alguns que eram fracos. Atenta bem isso. Tinha alguns que eram fracos. O povo ia lá na frente e os fraquinhos iam lá atrás. Tinha os que eram cansados. Tinha os que eram idosos, velhinhos. Mas tinha riqueza. Então os Amalequitas, eles eram espertos. Eles eram também aproveitadores. Eles se ligam. Diz: ó, a gente vai dar por detrás de Israel. Daquele povo, né? Os hebreus. A gente vai dar por trás do povo hebreu. Vai pegar eles por trás. Porque por trás tem muita riqueza, os fracos estão tudo lá atrás. Os fracos estão tudo lá atrás. Ó, céu é sempre para nós. Deus está sempre do lado de Jesus. Porque todo aquele que começa a esclarecer, a tendência é ficar para trás. E quando fica para trás, o que acontece? Se torna presa fácil para o inimigo. Se você observar o leão, o que é que o leão faz quando tem uma manada de animais? Ele não entra para atacar no meio da manada. Ele fica observando a presa mais fácil. E a presa mais fácil que o leão ataca é sempre os retardatários, é sempre os últimos. É sempre os que estão fora do rebanho. São perigo. O leão, o falso leão, que é o diabo, a Bíblia diz, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 8 ali, ele diz: olha, sede sóbrio. Quer ser sóbrio? Não está embriagado com as coisas desse mundo, voltado para as coisas de baixo. Sede sóbrio. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor de vós
que está procurando quem possa tragar, ele fica de olho. Então, qual é o alvo do falso leão, que é o diabo? Qual é o alvo dos amalequitas, que é símbolo do diabo? Qual é o alvo dele? Os retardatários, os fracos, os cansados, os idosos não no sentido de idade, mas no sentido de espiritualidade, de fé. Porque tem crente que ele envelheceu na fé e ele não vive mais a vida presente, ele vive a vida passada. Como é isso, pastor? Rapaz, antigamente eu pregava demais. Antigamente eu era evangelizado. Antigamente eu estava na igreja todo dia. Antigamente eu estava na consagração. Antigamente eu ia para a igreja. É sempre antigamente, porque ele é velho na fé. Ele não faz mais nada novo. Tudo dele é velho. E você sabe que o sinônimo de velhice não é uma coisa boa. Velhice tudo é bom, você sabe disso. Não é? Ninguém se agrada da velhice, porque a velhice é a consequência do pecado. Então, o velho na fé, ele está se tornando uma presa fácil para o diabo. Então entende que quando Amaleque vai atacar, ele olha os retardatários, aqueles que estão lá atrás, aqueles que estão lá se escorando, porque tem gente que acha que se escorando em A ou em B vai tirar proveito, é um grande engano. Quem tira proveito é quem está na frente, quem ganha é quem está na frente, e o melhor é ter para dar do que precisar pedir. Você sabe disso. A própria Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então entende que o retardatário é assim, ó. Tem que estar na igreja que é assim. Olha por mim, irmão, não é pecado que ele gosta de orar, mas ele pede oração, mas ele vem para o estudo de oração. Pede oração, mas não está na consagração. Pede oração, mas ele vem para a vigília. Pede oração, mas não está nas obras que a igreja exerce. E aí? Como é que vai prosperar? Se tudo que ele faz tem um pagamento, Deus nos paga. Se você não está trabalhando, você acredita que você não vai ganhar e vai se tornar um mendigo espiritual. E aí? Temos que prosperar, temos que crescer. A própria Bíblia diz que nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Conhecimento e graça. O que é conhecimento? Na palavra de Deus. E graça, favor que ele não merece. É conhecendo a palavra, se dedicando à palavra e Deus mandando na gente. Está entendendo? Então, Amaleque agora vai atacar. Mas vamos ver como foi que Amaleque atacou. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 25 e 17. Vai passando mais para frente ali, pouquinho você vai encontrar. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 25 e 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíeis do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Meu Deus. Deu para entender aí? Quem foi que Amaleque pegou? Fracos, cansados e afadigados. Ó, tá vendo? Então, meu irmão, se você pegou isso aqui e você está vendo assim, eu estou tão fraquinho, você que está nos assistindo aí no YouTube, e se você não está indo para a igreja, feito uma pessoa que me disse ontem, pastor, eu não vim mais para a igreja, mas eu estava orando em casa, eu digo assim, tá bom, imagina se eu, pastor, vou fazer isso, e a igreja todo dia vou fazer isso, como é que vai ser? Aí eu falei, é mesmo, né? Deus constituiu a igreja para quê? A igreja está no Antigo e a igreja está no Novo. É só você ler
de Deus. Pode ser que você tenha recebido uma bênção da parte de Deus, Amaleque vai te atacar. E se você não recebeu aí, você está para receber. Quando receber, se prepara logo agora. Porque quando a bênção vier, ele vai te atacar. Porque Amaleque sempre ataca quando você recebe algo de valor, algo valioso. O povo de Deus estava cheio de ouro, estava cheio de prata, estava cheio de riqueza que ele trouxe do Egito. Não é diferente com a gente. Eu não sei. Mas aí faz tempo que você está buscando a vitória da parte de Deus. Está lutando. E aí o que acontece? Você vai receber essa vitória da parte de Deus, porque se está perseverando, Deus vai te dar. Só que quando Deus te der vitória, Amaleque vai ficar satisfeito. Até porque Amaleque tem oito que você tem. Então Amaleque vai colocar contra você. Ele vai entrar contra você. E aí é o que o texto diz aqui. A gente vê que, por exemplo, quando o Senhor Jesus ele estava começando o seu ministério, ele foi batizado por João Batista, e quando ele sai do batismo, ele recebe o quê? O Espírito Santo. Tem vezes maior que essa? Que ele recebeu o Espírito de Deus ali. E o Senhor diz assim, ó: este é o meu filho em que eu sinto prazer, meu filho que me alegra, em quem me comprais. Ó, imagina, Deus, se você está em obediência, Ele está dizendo isso para você também. Essa é minha filha, esse é meu filho, em quem eu me comprar, que faz a minha obra, que faz o meu querer. Está entendendo? Quando Deus diz isso, você pode até não ouvir de certa forma, mas Amaleque escuta, ele vê a ação de Deus na tua vida, ele sabe que Deus está sempre fazendo com você. Então ele vai querer, de alguma maneira, te desviar da obediência que você tem a Deus. De alguma maneira. E aí é que a gente vê que o Senhor, ele trabalha antes desse ataque para nos dar as armas necessárias para vencer Amaleque. E a gente vê em Mateus 4:1 o ataque de Amaleque, o Amaleque desse século. Quem é o Amaleque desse século? Satanás. Então o Amaleque desse século, ele atacou o nosso mestre Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus, veja bem, ele recebeu a bênção e agora foi ser conduzido para ser tentado. É sempre assim, você recebe a bênção da parte de Deus. Então, Amaleque, Deus desse século, ele vai te tentar, para tentar fazer você perder a bênção que Deus te deu. Aí, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Espiritualmente falando, Amaleque desse século. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve o quê? Fome, necessidade. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em fome. Ei, se tu és o Filho de Deus. Você tem dúvida que você é filho de Deus? Você tem dúvida? Se você não tem dúvida, isso é bom. Porque o diabo vai tentar nessa parte aí. Quando, pastor? Quando você estiver sofrendo um processo difícil, quando você estiver passando por uma provação, com permissão de Deus. E o jejum, 40 dias de fome, era a permissão de Deus. Ele chegou no final, quando Jesus estava arrebentado, cansado, fraco, abatido, faminto. No momento de mais necessidade, é que o diabo chegou e não é diferente do que é no momento da necessidade, no momento que ele está fraco, abatido, muitas vezes por baixo, ali, ele chega. Tu não és filho de Deus? Tu não és servo de Deus? Tu não pronuncia o nome dele? Tu diz que é crente? Tu diz que é mulher que faz parte daquela igreja? Tu não és filho de Deus? Se tu és filho de Deus, por que tu está passando por isso? Está entendendo? Se tu és filho de Deus, por que teu filho é doente?
ao teu favor, sabendo que você pode estar passando por um processo difícil, mas Ele está trabalhando ao teu favor, e muito em breve, tu que estás aparentemente embaixo, fisicamente aos olhos carnal, mas espiritualmente tu estás embaixo, estás em cima, tá? Mas no sentido físico, você está embaixo, tem quem olha para você desempregado, você passando por uma situação difícil, vê você embaixo, mas não sabe que você está em cima, porque você está nas mãos do Senhor, Ele está no controle da tua vida, e daqui a pouco o Senhor, Ele vai fazer você estar por cima, não só no sentido espiritual, mas no sentido carnal também, no sentido físico, material, palpável, no sentido em que todos vão olhar para você e vão ver que você realmente, verdadeiramente, tem Deus trabalhando ao seu favor. É aquele processo. Então, aqui ele vê que agora vê o quê? Tem que usar as armas. Qual foi a arma que Jesus usou nesse momento em que ele estava sendo o quê? Tentado na sua fé, na sua filiação. Qual foi a arma que ele usou? Qual foi a igreja? Palavra. Você tem que ter a palavra. Você tem que estar na palavra. Você tem que guardar a palavra. Você tem que viver a palavra. Aí, ó, o texto está aqui, ó. E teve jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Manda se tornar em pão. Porque na hora da necessidade, irmão, o diabo sabe que a gente pode se apegar ao primeiro socorro que surgir. E aí ele está vigilando para não pegar qualquer coisa, para não aceitar qualquer convite. Está entendendo? Para não aceitar qualquer convite. E aí, olha, é o tipo da coisa. A pessoa serve a Deus, e aí está desempregado. E aí, o camarada vem e diz assim: olha, quer passar jogo de bicho, não? Tu vai ganhar tanto com isso agora. É isso aí. É mandar que as pedras se tornem pão. É tentar você a fazer o que não agrada a Deus, o que não está no tempo de Deus. Então, ó, agora tem a resposta do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Está o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo que vai ter um momento na minha vida e na tua, e que a gente vai passar por um processo terrível, que o que depender da gente mesmo, a gente não vai ter nada. Mas é aí, de acordo com a palavra, ele diz que vai suprir as nossas necessidades. Então, ó, nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só do seu suor, do seu esforço, da sua força física, do seu dinheiro, mas de toda o quê? Palavra de Deus. Já vi pessoas desempregadas e orar e dizer: Deus, estou sem nada na minha dispensa, os filhos estão com fome, não tenho a quem recorrer, me ajude, meu Senhor. E Deus mandar alguém na porta daquela pessoa: olha, Deus mandou que eu viesse aqui e trouxesse essas compras para você. E agora? Isso é uma questão de fé. De fé. E o próximo? Essas pessoas estão vivas, conversa comigo. Tá? Isso aconteceu. Então, é nesse momento que se cumpre essa palavra, que ele não está vivendo de pão, ou seja, do suor, do dinheiro que ele tem, mas do que da palavra de Deus. Quando ele não tem uma resposta, ele recorreu a Deus. Aí Deus foi lá e usou a sua palavra, o poder da sua palavra, e trouxe até a ele o que ele precisava. É isso que acontece. Deus supre a nossa necessidade. Supre. Ele é poderoso. Tá? Então, entendamos que o Amaleque, ele ataca por aí, na sua necessidade, que é para você se voltar contra Deus, para você não aceitar o querer de Deus, para você se desviar da vontade de Deus. Então você vai ter que vigiar, para que a Amaleque não tenha vitória sobre a sua vida, e assim Deus possa prevalecer e fazer você vencer o Amaleque desse século. Então, amados, a gente vê que Amaleque foi um inimigo constante
E Amaleque também, ele é o nosso inimigo constante, que é o diabo. Esse cara vive nos tentando 24 horas. Já não basta os impulsos da nossa carne, que nos tenta a fazer coisas que desagradam a Deus. Porque é uma luta. Sei que é uma luta. Mas para a glória de Deus, nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus, que está casado com o nosso espírito, fundido com o nosso espírito. E que o espírito humano já tem um impulso, ou seja, ele já adora Deus, ele já está pronto para ser Deus, o espírito humano. Tá? E junto com o Espírito Santo de Deus, ele se fortaleceu para vencer os impulsos da carne e as tentações que vêm de fora da parte do diabo. Então temos que estar atentos para que o diabo não encontre brecha na nossa vida, tá? Para que a Amaleque não venha encontrar oportunidade na sua vida. Então, assim como a Amaleque foi contra o povo de Deus, assim também ele ainda continua sendo contra nós nessa era de hoje. E aí agora vamos ver aqui, lá, voltando para o texto lá de Êxodo, a gente vê que agora vai começar a peleja. Então veio Amaleque e pelejou, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no fumo do coiteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué com Moisés e disse, ele dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e subiram ao cume do coiteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, agora estava ali ver o povo de Israel diante de uma grande batalha. Batalha essa que o povo de Deus não tinha experiência, porque eles eram ex-escravos, não viviam lutando e sim sendo escravizados. E agora, depois de 2 meses, estavam ali no primeiro ano de sua libertação, diante de um inimigo feio, feroz, matador, equipado com grandes armas de guerra. Irmão, os amalequitas eles eram tão potentes que eles tinham carruagem de ferro, brasões de ferro, lanças de ferro. Sabe qual era a arma de Israel? Colher e garfo. Era o que eles tinham. Poucos deles tinham arma. E agora quem vai estar de frente daquele exército? Josué.
manhã. Quer ver o preço da bênção de Moisés? Quer ver? Quem quer ver o preço da bênção de Moisés aqui? Diga amém. Só quem quer ver o preço da bênção de Moisés, diga amém. Agora você pode dizer amém. A coisa diz amém. Quem quer ver o preço da bênção de Moisés? Diga amém. Amém. Então agora você vai levantar o braço comigo. Levanta o braço. Certo? Moisés fez isso. E a Maria já abaixou o braço aqui. Lá você já abaixou também. Olha o preço. Moisés começou de manhã assim. De manhã. Com perto de 120 anos de idade. Bem próximo. Mais de 100 anos de idade estava Moisés. Moisés assim. Vê só. Quando Moisés, orando ao Senhor, fazia isso, gente lá embaixo começava a morrer. Quando ele olhava, estava lá o povo de Deus perdendo a batalha. Aí Moisés, meu Deus, é o povo, olha, o povo começava a vencer. E o povo vencendo. E Moisés era assim, chegou uma hora, irmão. Meu Deus, como assim? Meu Deus, por ali como já baixou já. Meu Deus, irmão, o homem que tem mais de 100 anos. E agora, irmão? 1h da tarde, 2h da tarde, Moisés, fica difícil, né, irmão? Eu estou cansado. Vem cá, levanta. Segura meu braço, não aguento mais não. Aí chega um do outro lado e segura. Bota uma pedra para Moisés sentar. Moisés tem que sentar. Vê só. Está lá Moisés. Mas mesmo Arão e o segurando o braço e Moisés sentar, até que acontece, você está cansado. Dá uma dor no braço. Dá uma dor terrível no braço, irmão. Meu cara segurando, solta meu braço que está doendo. Porque o cansaço faz meus ossos. E está lá segurando. E ficou Arão e o segurando o braço de Moisés até as 5h da tarde. Quer receber isso? Bora ficar assim até daqui a pouco? Vamos? Eu não acredito não. Eu estou fora de forma, Não. Vai ficar assim até daqui a pouco.
que foi chamado, não se deve deixar embaraçar por negócio dessa vida. Embaraço, coisas que atrapalham, que impedem, que muitas vezes é o próprio cristão que queria para não vir para a igreja, para não fazer algo, para não servir a Deus. Ah, pastor, eu não vim para a igreja porque meu filho estava chorando muito. Quer dizer, está gente chorando mesmo. Está chorando mesmo. Minha bolsa anda cheia de pirulito, mas quando eu vou menino chorando, eu digo, eu compro logo para ele, toma aqui, filho. Pirulito. São toda hora do culto. Aí eu chamo o menino lá na barbeirada assim, estou meio quieto assim no colo da meia, a mãe segurando ele, assim, querendo sair da meia, olhando, né? Aí olha para ele, olha para mim, olha. Aí quando eu tenho que olhar ele, solta ele, vem cá agora. Aí eu pego ele, aí eu abro a minha bolsa, fecha assim, abre assim, olha aqui dentro. Aí ó, cuidado se eu ficar quietinho. Está cheio de pirulito minha bolsa. Quem sabe que está mostrando para ele. Quer? Depois do culto, fica lá quietinho. Aí ele fica lá. Ele vai qualquer coisa igual, pirulito. Aí, qualquer coisa que ele fala, pirulito aí. Fica lá. Está entendendo? Que embaraço que eu estava chorando. Que é isso? Pelo amor de Deus. Não deu não, porque eu cheguei muito cansado do trabalho. Pelo amor de Deus, cansado. Me diz aí qual é que tu cansa. Me diz aí. Qual foi o que tu não cansou na tua vida? Mas pô, meu filho, não cheguei em casa, a minha esposa estava com a cara dele, não, o problema dela, deixa a cara dela lá, deixa a cara dela. Eu não me deu meu marido, ele estava bravo comigo, sim, era que você devia ter vindo mesmo. Ia lá, botava o café dele, a toalhinha dele, a roupinha dele lá no banheiro, se for possível, esquenta até a água, meu amor, está aqui tua roupa, está aqui tua água, o café está posto na mesa, tem água aqui, está aqui na garrafa, o cafezinho está aqui, agora estamos cheios da testa, tá? Agora eu vou para a igreja, tá bom? Orar por mim, por você, para Deus abençoar e enriquecer a gente. Tchau, amor. Ele vai embora. Mas não, meu marido está de cara feia. Vai que o cara é feio o tempo todo. Então, entende? Não cria embaraço. Não cria embaraço, não. Tá? Quando chegar, lembre do compromisso que você tem com Deus. Se trabalhou 8 horas por ano, eu trabalho 12 horas todo dia, de domingo a domingo, de domingo dobra. Domingo quase dobra. E quando eu vou dormir no domingo é meia-noite. Já vindou o dia. Então, eu pego de 6 da manhã, mas eu me acordo de 3, 4. Pego de 6 da manhã, sou lá de 6h30, 7 da manhã. Por isso que eu chego atrasado no culto. Trabalho. Então, se eu fosse uma pessoa que procurasse argumento para Deus, eu me monto para justificar a minha não vinda à igreja. Mas não me mesmo, porque quem vai perder com isso não é a igreja, sou eu. Então eu tenho que fazer a minha parte para obter as minhas bênçãos, porque as bênçãos são individual, a salvação é individual, está entendendo? Tudo é individual na tua vida. Você tem que buscar. Se você não busca, quem vai perder você não é ninguém, não. É por isso que o Senhor diz na sua palavra que no arrebatamento estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Quer dizer isso aí? Porque um está buscando, e o outro está na carne, vai ficar. Você está entendendo? Então, lute para você não ficar. Lute. Sirva mais o Senhor, se dedique mais. Não ceda a Amaleque, porque na medida que você você vai retrocedendo, na medida que você vai esfriando, vai ficando para trás, o que acontece? A Amaleque pega você e derruba você. Tem que ter cuidado. Então a gente vê que é uma grande luta. E o Amaleque lá no Antigo Testamento, hoje, na nossa vida no Novo, é a nossa carne. A nossa natureza é caída. Também é o Amaleque que nos incomoda, que nos persegue. Está entendendo? E a gente vê isso aqui, por exemplo, quem tem que ter cuidado com esse Amaleque. Esse Amaleque aqui, a tua carne, a tua natureza, tem que ter cuidado. Existe uma
existe uma natureza caída, que é essa natureza que a gente vive sobre ela. E a gente vê isso lá na carta aos Romanos, lá onde ele leu, parafraseando esse texto. Romanos 8 e 5. O texto diz assim: olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quem está na carne se inclina só para toda a carne. Vai ter vigília, se der eu vou, ele está voltado para a carne. Nunca vê uma vigília. Vai ter consagração, se der eu vou, nunca vê uma consagração. Está na carne. Vai ter evangelismo, se der eu vou, nunca vê evangelismo, está na carne. Vai ter uma festividade, se eu não posso estar presente, mas pode dar uma ajuda, uma oferta, não dá. Se eu puder eu dou, está na carne. E aí? Vou dar o meu dízimo, vou receber lá 3 mil reais. Puxa, 3 mil reais. Eu vou ter que tirar 300 para dar a igreja. Puxa, é muito dinheiro. E 2.700 é o quê? Você ficou 3 mil, pastor, eu recebi. Puxa, eu tenho que tirar 300 para dar para a obra do Senhor. Quem foi que deu os 3 mil? Quem foi que deu saúde? Quem que deu a vida? Quem entregou a tua irmã a responsabilidade para receber o reino de Deus nessa terra? Está com minha responsabilidade, comigo e com você. Quando você quer um emprego, você pede a quem? Quando tu está diante de um assalto, quem é que tu chama primeiro? Ai meu Deus! Quando surge um diagnóstico do médico, eu acho que você está com uma doença e tal. Ai meu Deus, me ajuda. Só o Senhor, ai meu Deus. Tudo é Deus. Aí está lá o preço de 3 mil lá, não pode dar os 300, que é os 10% do dízimo. O infeliz é tão pirangueiro, tão miserável, que ele fica com 2.700, mas ele fica olhando para os 300 que ele deu, ele dá assim. Aí ele diz: sabe o que é para ele? Não ter. Eu digo para você, isso é maldição. Deus não quer nada forçado. E cada um dê por espontânea vontade, não por constrangimento, porque se der assim, vai receber nada para o Senhor. Aí muitos não têm a bênção do Senhor por essa razão, porque não investem no reino de Deus. Eu sempre digo assim: pessoal, tem tanta ideia de Deus, nossa demanda, tem um dízimo, invista na obra, que quando faltar dinheiro, você vai recorrer a ele. E tem mais, deixa eu ser bem claro uma coisa. Não vai precisar recorrer, porque se tu investe no reino dele, ele mesmo vai fazer questão de te dar. Antes do reino dele, porque ele sabe que tu é investidor da obra dele. Então, não precisa pedir, ele dá, porque ele sabe que você está investindo na obra dele. Por que esse gente fica pedindo? Porque é motivado, nunca. Quando tem, fecha a mão, nega para o Senhor, aí depois fica na dependência. Mas abre a mão, tem para a obra. E glória a Deus que a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa doutrina não é como gente que tem por aí. Que cada culto diz assim: você vai vir para o culto e você vai ter que trazer uma peça de roupa. Agora não diz a peça de roupa, agora você vai ter que dar tanto para poder receber a vitória de Deus. Vem que é a bênção de Deus. Graças a Deus que a gente não é assim. Graças a Deus. A gente trabalha com a palavra. A gente dá o dízimo, que a gente sabe que é o nosso dever, dar o dízimo na casa do Senhor, para que a gente tenha um lugar para estar e para que a obra possa crescer e alcançar outras pessoas necessitadas também. Para provar o nosso amor, para mostrar que eu tenho amor, eu tenho que dar o dízimo aqui também, para que o quê? As pessoas sejam alcançadas lá fora com o meu dízimo que eu estou aqui. Tá? Então, isso é um investimento. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu vou ter autoridade diante de Deus. Quando eu pedir a Ele não vai poder dizer: e aí? Me ajudar? Então, está falando de uma pessoa que eu dei 20 reais para a pessoa, você diz: não, eu não quero 20 reais, não pode ficar 20, você tem direito, você trabalha para receber.
Porque quando tinha, não dava. Ou quem sabe, quando tinha, se exaltou. Não, temos que ser humilde, dá. E quanto mais a gente dá, mais o Senhor nos retribui. Tá? E Deus não dá dobrado o que você dá, porque não é igual só não. Ele dá em abundância. Ele dá além daquilo que você imagina. Certo? Então, todos aqueles que têm sido fiel aos seus dízimos, na sua oferta, na sua servidão ao Senhor, têm bênçãos para contar e agradecer da igreja. Eu tenho visto com meus olhos pessoas que são fiel na igreja. Eu tenho visto a vida de serem abençoadas, ricamente abençoadas. Pessoas que têm crescido na fé, no conhecimento e na graça do Senhor. Eu tenho visto isso. Tá? Porque quem mantém fiel, que tem gente que qualquer coisa não dá, desiste. Tem outro que compra um monte de coisa, passou da conta do que recebe. Aí quando chega no dia, tem um material do Senhor, tá certo. Vai fazendo assim, depois tu vai ver. Vai fazendo assim, depois tu vai ver o que vai acontecer. Porque o nosso dever é o quê? Pegar lá na boca do caixa, tirar logo do Senhor, que é isso aqui tudo. Eu não tenho isso daqui, eu não recebi isso daqui. Entendeu? Não. Isso é uma maldição se eu ficar com ele. Lá no Antigo Testamento, diz que quando você, no Antigo Testamento, diz que quando você diz que quando você usufruía, não dava o dízimo ao Senhor, você tem que pagar ali mais 4 vezes no Antigo Testamento. Era para dar 100, aí você pegou, agora você tem que dar 500. Vai dar mais 4 vezes. Está entendendo? Graças a Deus que agora não é assim. Porque o dízimo tem que ser por amor, sem constrangimento. Você tem que dar por voluntariedade. E aí Deus vai começar a ver só o teu comércio, o teu negócio, o teu emprego, o teu salário. Vai começar a ser abençoado. Então, é para isso que serve o dízimo. Tá? A cadeira que você senta, tá? Você pode cobrar também. Pastor, vem cá, eu estou dando dízimo aqui. Não estou dando dízimo também não, pessoal. Porque você tem uma cadeira que quebrou. Está velha a cadeira. O que está acontecendo, pastor? Conversar, pastor. O tesoureiro também, o tesoureiro está tudo bem na tesouraria, está dando recurso, porque o banco está quase saindo ali. Porque o banco do banco deve cobrar, claro, tem sabedoria, tem educação. Tá? Não é cobrar cobrando, vai dizer o que está acontecendo, está precisando de ajuda, o que está faltando. Para saber, vai investigar. É um dever seu que não diz também. Tá? Aqui não é nada de não, tem que ser tudo às claras. É por isso que a gente tem um livro que está no tesoureiro. Você procura o tesoureiro e pede para ver o livro. Lá naquele livro vai estar escrito todo mundo que dá o dízimo ali. E não fica só aqui, vai para a central. Lá na central ele sabe quem dá e quem não dá. Porque se um dia houver uma auditoria, vai ter que saber quanto entra na igreja. E sabe-se por aquele livro que o tesoureiro faz a conta. Então, igreja, faça assim, para obter vitórias da parte do Senhor. Então, voltando ao texto que eu li aqui em Romanos, ele diz assim, ele diz assim, o versículo: porque os que são segundo a carne, inclinam sim para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. É aí que você vê a diferença de quem serve e quem não serve. Se você é uma pessoa que é de Deus, ela só fala de Deus, ela só fala da alma que foi ganha, o novo convertido, a palavra tal, a pregação tal. Não, é só Deus, é derramando Deus. Você vai falar para você estar na carne, rapaz, tudo isso que fulano fez, rapaz, sabe o que fulano falou? Rapaz, sabe o que ele fez contigo? Rapaz, trouxe comigo, carne, está na carne, está entendendo? Uma pessoa que está no Espírito é diferente. A pessoa que está na carne, olha para a cara do outro assim, e esse cara não presta não. Olha só pela cara e julga a pessoa. O que está no Espírito, não. Ele não julga pela aparência, mas segundo a reta justiça. É pelo centro porque a gente conhece uma pessoa. Então, tem que ser assim. Quem está na carne, se inclina para as coisas da carne. Quem está no Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, quem está na carne, quando eu digo carne, estou dizendo pensamentos maus, perversidade, não tem temor de Deus, não busca o Senhor, não lê a palavra, não se consagra, não busca o Senhor, não evangeliza, não faz uma visita aos enfermos, não está presente
lutar para que nesse momento se dá o melhor para Deus. Então, devemos dar o melhor para Deus. E aí ele diz aqui, ó, quem é da carne se cuida da carne, quem é do Espírito, as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, quando eu me inclino para as coisas do Espírito, eu começo a ter paz. Sabe o que é paz? Paz é o mundo da cabeça para baixo, você está. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é muito bom. Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor. És meu rei, meu bom pastor. És meu Senhor. Olha, na paz. Está tudo bem, tá? Tudo bem. A paz do coração. É a paz que recebe todo entendimento. Lá em Filipenses 4:6 diz que a paz recebe todo entendimento. Sabe o que é receber? As pessoas olham para você e não entendem a paz que você tem. Porque a pessoa é humana. E a pessoa fica dizendo, como é que pode? Como é que pode? Então, ó, ele teve assim, a inclinação do Espírito é vida e paz. Como diz que é vida e paz, paz eu falei para você o que é? Segurança, firmeza, convicção, certeza que Deus está trabalhando a teu favor, a teu respeito. E vida simboliza o quê? Ciclo de vida, saúde, né? Saúde, crescimento, prosperidade, e volta tudo que diz respeito à vida terrena, a sua vida íntima, a sua vida pessoal, tá? Então, o versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Quer dizer que você tem uma carne, uma natureza, o Amaleque, que é a sua natureza, que luta contra as coisas de Deus. Você tem um Amaleque em você, tá? Espiritualmente falando, esse Amaleque é a nossa carne, que luta em nós contra as coisas de Deus. E nós temos que lutar contra a carne. É aquilo que está escrito lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17. No texto diz assim, olha, digo porém, Paulo escreveu aos Gálatas, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é o quê? O desejo desordenado da nossa natureza humana. A pessoa olha, deseja, fica fixada naquilo, desejando aquilo e termina esquecendo de Deus e pecando. Então, não cumprireis a concupiscência da carne. Aí ele diz 17, porque o Espírito, ele milita contra a carne contra o Espírito, e este se opõe para que não façais o que agrada a Deus. Veja, que a luta é para que você não faça o que agrada a Deus. Veja quanta luta a gente sofre. Existe luta em nós mesmos, as lutas interior, que é uma das maiores guerras, porque é uma guerra que ninguém está vendo, só você está sofrendo. Só você está sofrendo, tá? É uma luta de você com o seu Amaleque da vida, lutando contra os pensamentos que vêm na tua cabeça, desejo da carne, vontade de beber, vontade de fumar, vontade de se prostituir, vontade de adulterar, um monte de vontade imunda, cebosa que vem na mente. Você tem que estar lutando contra aquilo ali, com louvor, com a leitura da palavra, com oração, com ocupação das coisas de Deus, para vencer esse Amaleque que vem lutando contra você para te destruir, para te derrubar. Mas aí que eu digo, quando você está na palavra, está na oração, está no louvor, está se dedicando, você está na frente, está fortalecido, você não está lá atrás. Então o Amaleque não pode pegar, porque você tem uma defesa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é escudo e broquel. Ela me dá firmeza e segurança. É aquilo que o Senhor diz lá na carta aos Efésios, diz lá 6. Aos Efésios 6 e 12. Eu vou ler o 6 e 10. 6 e 10. Para vocês entenderem melhor. No demais, irmãos meus, Paulo escrevendo aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como você se fortalece no Senhor e na força do seu poder? É você lendo a palavra e buscando Ele no coração, tá? No Senhor e na força do seu poder. O Senhor é a palavra de Deus, força do poder que vem pela oração. Você ora e recebe força
mediante a palavra de Deus, e poder. E vai assim, olha, revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Quais são as armaduras que Deus nos mandou vestir? E ele fala, revestir. Não é nem vestir, é revestir. Ou seja, provavelmente tem alguém que está ouvindo agora essa palavra que não está revestido como devia. E é o Senhor mandando, olha, se revista. Esse revestimento é revestimento de acordo com o Espírito Santo de Deus. É aquilo que agrada a Deus mediante o Espírito de Deus. Então, que peça, que armadura é essa? Sabe que a armadura, ela é a defesa do soldado, é a roupa que ele veste para lutar e não ser ferido, porque ela vai defender o seu corpo. Então, que armadura, que peça de roupa são essas que vai lhe defender? Uma dessas peças que forma a armadura, uma delas é o amor. É a peça maior da sua armadura, é o amor. A outra peça é o perdão. A outra peça é a devoção. A outra peça é a oração. A outra peça é o evangelismo. E daí vai, a outra peça é o jejum. Aí você começa a se revestir. Revestir de todo, né? Revestir de toda a armadura de Deus. O que é que vai ser firme? Quando você perdoa, quando você ama, quando você ora, quando você evangeliza, quando você lê a palavra, quando você jejua. Tudo isso que você faz te dá uma armadura, de tal maneira que o diabo olha para você e diz, eu não consigo não. Está muito bem vestido, está muito bem vestida ela, ele está muito bem preparado. O cara tem até que se aproximar de você, porque ele sabe que se chegar e prejuízo para ele. Então, ó, revestir de toda a armadura de Deus, para o quê? Para o quê? Por que você tem que se vestir? Para que possais estar firme contra o quê? As astutas do quê? Que é a astuta cilada do diabo. Astúcia está falando de esperteza, de certa forma, sabedoria para estrategiar. O diabo é um estrategista, ele trabalha para me derrubar e me derrubar. E ele sabe o que é importante fazer contra todo mundo e ele sabe como sustentar. Então ele estratégia para me derrubar. Aí ele diz, olha, para que possa, ao invés de a armadura, para que você possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. A armadilha que é astuta cilada. Cilada é uma armadilha surpresa para te derrubar. É aquela situação que você, quando vê, você cai nela. Meu Deus, meu pai. Mas aí você está preparado. Tá? O diabo não vai conseguir vencer. Mesmo preparado cilada, porque a Bíblia diz que é para que você possa estar firme. Firme, ou seja, você não vai cair contra esse lado que o diabo preparado para você. Talvez seja uma calúnia, talvez seja uma perseguição, talvez seja uma ameaça, talvez seja um desemprego, talvez seja alguma coisa que está te deixando um pouco entristecido, mas você vai resistir. Por quê? Você está revestido da armadura de Deus, está entendendo? E aí você vai resistir até passar por esse processo, está entendendo? É o colete que é a prova de bala do inferno, é a armadura de Deus. E aí dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Não temos que lutar contra carne e sangue. Quando ele diz que não temos que lutar contra carne e sangue, a minha luta, a tua luta não é contra o ser humano, contra uma pessoa, carne e sangue. Tá? É contra aquilo que está usando daquela pessoa. A pessoa que faz mal. A tua vingança não é contra ela, é contra o que está usando ela. E como é que você vai vencer o que está usando ela? Com a armadura de Deus. Se preparando espiritualmente. Aí você vence. Vence. Está entendendo? Aí, ó, não tem que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Quem são os principados? Os demônios chefes que atuam em cima. E potestades, os que são mandados pelos demônios chefes, que estão em cima, estão mais embaixo. Aí está assim, ó, e principados contra as potestades, tá? Principado, demônio chefe. Potestade, os que são mandados pelo demônio chefe. Contra os príncipes das trevas desse século, ou seja, demônios que atuam aqui embaixo, na terra, que entram no corpo das pessoas para tentarem fazer mal uma a outra, tá? E aí, ó, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, ou seja, lugar celestial, hoste da maldade. Essa palavra hoste vem do latim, que quer dizer cavalaria infernal. Você sabe que o cavalo, ele não tem medo de nada, né? Se tiver um grupo de gente assim, você, em cima do cavalo, você mira, o cavalo vai e bate por cima de tudo. Ele não quer, não, você arreta todo mundo. O cavalo é um bicho que ele não tem medo, de certa forma não. Então, quando fala hostes, está falando cavalaria infernal. É alguém que vem do inferno para destruir, sem temor de nada, só de Deus. Aí se a pessoa não tiver Deus, não,
E aí a vida da pessoa vira uma miséria. Então a gente tem que se revestir para que a gente possa estar firme contra o exército da cidade do diabo, tá? Porque a nossa luta não é contra a carne de sangue, não é contra o ser humano. E aí a gente conta quem é a nossa luta. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você vai ver no dia mau. Se a gente está revestido, parece que é mau. Tem que estar revestido. E havendo feito tudo, fica o quê? Firme. Fez tudo isso, então fique firme. Não vá para o lado nem para o outro. Não se desvie. Não se mova da sua fé, da sua vontade. Tá? Que serve a Deus, seja Deus. Aí está aqui assim, ó, firme. Estais, pois, firmes. Aí está assim, olha, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e o calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis aplacar todos os dados inflamados do maligno. Dados inflamados, ei, Silvio, já abriu lá, flecha, e ele veio mudar de lá. Vire você. Se você não tiver um escudo que é a palavra, esse dado vai pegar em você, vai derrubar, vai matar. Até porque antigamente os inimigos faziam isso. Ele pegava a flecha e ficava veneno na ponta dela. Aí que ela não pegasse o soldado, mas ferisse ele, o veneno ficava, ele morria do mesmo jeito. É isso que acontece hoje. O diabo às vezes ele dá para acertar. Se você não estiver totalmente revestido, vai te arranhar, vai pegar em você. E aí esse irmão, é uma queixinha. Fulano falou isso de mim. Vou mais para a igreja não. Aí fica em casa. Por quê? Pegou o veneno. Cuidado, não matou, mas pegou do lado, arranhou, raspou. Aí a pessoa fica em casa no ar. Mas vai ficando olhando assim para mim. Mas no final do cara, parece que eu pergunto, depois saí, foi lá para trás. Você toda a terra toda de mim, foi como quem vai ver essa pergunta? Olha, você está entendendo? O diabo ele trabalha nessas áreas todinha. Então você tem que ser uma pessoa completamente, irmão, divina. Eu não digo assim, divina é Deus, mas uma pessoa completamente espiritual. Mesmo estando na carne, você tem que estar ligado no espírito, entendendo que o diabo está trabalhando para fazer com que você pense uma coisa ruim, alguma coisa má. E aí você tem que entender que você tem que estar no espírito para agradar a Deus, porque quem está na carne não agrada a Deus. E aí, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, ou seja, proteção para a mente, para o espírito, conversação de Deus, guerra de Deus. Discerne-se de tu. Visto que o pastor falou, o pastor não é errado de falar aquilo. O diabo não é errado de falar aquilo. Visto que o camarada pregou, não é, rapaz? Não gosto dele não. Vou mais para poder revelar não. Não vou mais ficar naquela igreja. Olha, capacete, não dá com capacete para proteger. Aí entra tudo que vem, tudo que não presta entra. Aí a pessoa termina se desviando. Tá? Aí entra, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda o quê? Oração de súplica do Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos do Senhor. Entendeu? Então, está aí as armas do soldado, tá? Está aí a vitória contra os amalequitas. É o quê? Qual é? Resumindo a história, o que nós temos que ser hoje? Que a tua vitória contra o Amaleque desse século, que é o diabo, e contra o Amaleque da tua natureza caída, pecaminosa, que é a tua carne. Qual é a vitória que Deus nos ensinou a obter sobre esses dois? É o qual? A oração. É com a oração, é com a submissão, é com a entrega completa do nosso ser, que a gente vai vencer o Amaleque desse século, que é a nossa carne e que é o diabo que está do lado de fora. Então, é oração, é fazer o que está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O texto diz: olha, orai sem cessar, orai sem cessar. Outro texto também que mostra lá em Lucas 18, o Senhor Jesus, uma parábola ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então esteja sempre em oração. Até o dia vai orar. Está assim fazendo nada, pensando que ninguém não, você está orando. Às vezes eu pego meu veículo e eu vou para o lado do carro. Hoje eu saio do lado do carro. Não dá tempo de orar. Eu já fui de meia-noite. Vou sair de 2, 3 horas
passando aquela vida, meu Deus. Não estou falando, não, estou com a mente. Olhando e olhando, ali. Ó Senhor, vê aquela alma, Senhor, agora, Senhor. Passa uma ambulância, vê todo o trabalho que é uma ambulância de todo mundo passando o trabalho. E a outra lá embaixo, ali, meu Deus, vai ali, entra ali, meu Deus. Tem uma chance de salvação para aquela pessoa que vai ali. Não sei nem quem é. Está entendendo? Estou ali, orando. Não é direto, mas o máximo que eu posso, eu estou ali sempre orando. Orando. É a alma do meu Deus, é a alma da alma do cristão. Então ore, porque senão, irmão, você vai ficando para trás. Quando ficar para trás, quem está lá atrás é quem? Amaleque. O Deus que se segue no diabo. Então, vigia. Deus me trouxe aqui para fazer esse arrudeio todo através do pregador, que é pequenininho, fraquinho. Só para te dizer, ei, ore mais, busque mais, se dedique mais, jejue um pouco mais, louve um pouco mais, leia um pouco mais, congregue